Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, a gente vai mergulhar nos conceitos centrais da fé cristã de um jeito bem claro e acessível. É um bate-papo perfeito para quem está começando essa jornada ou simplesmente quer entender melhor os pilares dessa fé. A grande pergunta que muita gente se faz é justamente essa: por onde começar? A fé cristã, na verdade, é uma jornada. Uma jornada que começa com um problema que todos nós temos e nos leva até uma solução definitiva. E é exatamente esse caminho que a gente vai percorrer junto agora. Bom, o ponto de partida de tudo é entender a vontade de Deus para a humanidade. E essa vontade não é nenhum segredo não, hein? Ela foi revelada de forma bem clara na sua lei, que a gente conhece como os 10 Mandamentos. E olha que interessante essa perspectiva. Muita gente pensa nos mandamentos como uma espécie de prisão, um monte de regras chatas. Mas a ideia aqui é outra. Eles são como um muro de proteção. É Deus, por amor, protegendo a nossa vida, nossos relacionamentos e a sociedade toda do caos e do mal. E isso nos leva direto para um conceito fundamental. Qual é o papel da lei de Deus ao revelar a nossa verdadeira condição? A primeira função da lei, como a gente vai ver, pode até ser um pouco surpreendente. E aqui vem a real, né? Ninguém consegue seguir os mandamentos à risca, perfeitamente. Por mais que a gente se esforce, seja em pensamentos, palavras ou atitudes, a gente sempre acaba falhando em relação ao padrão perfeito de Deus. E essa constatação é o ponto de partida para tudo que vem depois. Essa analogia do espelho é fantástica. Pensa comigo. Um espelho não te limpa, certo? Ele só mostra sujeira. A lei de Deus funciona do mesmo jeito. Ela não nos salva. A principal função dela é nos mostrar que estamos quebrados, que precisamos de ajuda. Ela revela a doença, para que a gente possa ir atrás do remédio. E essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Se a lei mostra que a gente está numa enrascada e não consegue se salvar por conta própria, quer dizer que não tem esperança? Bom, é exatamente aqui que a história tem uma virada espetacular. A resposta para essa angústia toda é o Evangelho. Se a lei é a má notícia sobre a nossa condição, o Evangelho é a boa notícia sobre o que Deus fez a respeito disso. É o coração, a alma da mensagem cristã. Esse versículo resume tudo de um jeito incrível. O pecado tem uma consequência, um salário que a gente merecia receber. Mas Deus não nos dá o que a gente merece. Pelo contrário, Ele oferece um presente, um dom gratuito que a gente nunca poderia conquistar, a vida eterna, por meio de Jesus Cristo. Olha, essa comparação aqui é essencial para sacar a fé cristã. A lei aponta o dedo. O Evangelho abre os braços. A lei exige, o Evangelho entrega. Um mostra o problema, o outro revela a solução. Entender essa diferença muda absolutamente tudo. E essa solução tão cheia de amor vem de um Deus que é, Ele mesmo, uma comunidade de amor. O Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas diferentes, mas um único Deus. É um mistério que a nossa mente finita nunca vai conseguir entender por completo. E tá tudo bem. Isso só mostra que nosso Deus é muito, muito maior que a gente. Certo. Então, existe uma solução universal que Deus oferece. Mas como essa solução vira uma realidade na vida de uma pessoa? Como é que se recebe esse presente? E aqui vem o pulo do gato. Até mesmo a fé, a capacidade de aceitar o presente, também é um presente. Não é uma decisão que a gente toma com a nossa própria força ou inteligência. É uma obra do Espírito Santo no nosso coração. Isso tira qualquer chance de a gente se gabar. A salvação é 100% pela graça de Deus. E como é que o Espírito Santo trabalha e entrega esse dom? Ele usa meios bem concretos, que são chamados de meios da graça. São os canais que o próprio Deus estabeleceu para se conectar com a gente. A sua palavra, a Bíblia e os sacramentos. Os 2 sacramentos são como que a graça de Deus se tornando visível, sabe? O batismo é aquele ato inicial de Deus onde Ele nos adota para a sua família, perdoando os pecados, e a Santa Ceia é o alimento constante, onde Ele nos fortalece na fé, garantindo de novo e de novo o seu perdão. Uma vez que alguém recebe esse presente da salvação, a vida muda. Mas atenção, a mudança não acontece para tentar ganhar a salvação. Ela acontece como uma resposta de gratidão por já ter a salvação. É uma consequência natural. Lembra da lei que antes só parecia nos condenar? Agora ela ganha um novo papel, com 3 funções super positivas. Ela continua sendo um freio contra o mal no mundo. Ela ainda serve como um espelho, nos lembrando todo dia que precisamos do perdão de Cristo. E o mais legal, ela se torna um guia, mostrando como viver de um jeito que agrada a Deus. Não por medo, mas por puro amor e gratidão.
Essa vida de gratidão também aparece na nossa comunicação com Deus. A oração deixa de ser uma obrigação, tipo, tenho que fazer para ganhar pontos com Deus, e passa a ser a pulsação de uma fé viva. É a conversa natural e sincera entre um filho e seu pai. E para quem está começando e às vezes se sente meio perdido sem saber como orar, essas dicas práticas aqui são uma mão na roda. Ter um hábito, um roteirinho simples, confessar, agradecer, pedir pelos outros e por si e terminar tudo em nome de Jesus. É um ótimo jeito de começar. E no fim das contas, essa vida de gratidão transforma a nossa perspectiva sobre tudo. A gente começa a reconhecer que nosso tempo, nossos talentos, nosso dinheiro, até nossa própria vida, nada disso é nosso de verdade. Tudo pertence a Deus. Nós somos apenas administradores, cuidando dos presentes que Ele nos confiou. E essa é a reflexão final que fica. A fé cristã não é só um conjunto de coisas para acreditar, mas uma nova realidade para ser vivida. Quando se entende a vida como um presente a ser administrado, isso muda o jeito de encarar cada dia, cada decisão e cada oportunidade.